Salve, salve, meus queridos alunos do nono ano. Esse vídeo é um vídeo que eu vou fazer especial para que vocês tenham uma tranquilidade maior para realizar a avaliação da aprendizagem em processo, o que nós chamamos de AAP. AAP. Tá certo? Algumas instruções antes de você começar a fazer. Primeiro, tenha calma para fazer, não fique chutando resultados. Pega a prova, vai fazer, não tem tempo, até onde eu sei, não tem tempo. Deixa uma folhinha do lado, deixa o caderno do lado, deixa lápis, borracha, caneta. Pesquise as questões. Você pode ir pesquisar as questões na internet tranquilamente. Não faça com pressa, porque isso vai valer nota. Essa nota vai vir para mim e eu vou pegar essa nota como nota do primeiro bimestre. Tá bom? Então, faça com calma. Eu estou fazendo esse vídeo aqui que é para ajudar vocês. Vou fazer passo a passo. Lógico que não são os mesmos exercícios que estão lá. A ideia vai ser a mesma ideia. Então, você vai primeiro assistir este vídeo e depois que você assistir, depois que você tirar as dúvidas, depois você vai fazer a AP. Tem dúvida? Volta no meu vídeo, dá uma olhada no exercício, faz a AP. Não tenha pressa. Não tenha pressa para fazer, tá certo? Se eu não me engano, aí você vai ter uma semana para fazer isso. Então não chute. Se você chutar, você vai errar. Se você errar, tua nota vai ser baixa e aí vai ficar ruim. E é mais uma possibilidade para quem não entregou a atividade. Então, faça a AP com muita tranquilidade, tá bom? Beijos no coração de vocês, daqui a pouco eu volto. Salve, salve, meus queridos, vamos lá. Vamos dar uma retornada aqui. Vamos ver o que é que nós podemos fazer aí para ajudar vocês nessa questão das AAPs. Vamos ver o que é que nós podemos fazer. O que eu vou estar explicando aqui é muito parecido com o que vai estar lá nas APs. Então, pegue a AP, deixa do seu ladinho, assista o meu vídeo e tenta resolver, tá bom? Primeiro exercício. Vamos lá. Ele está falando o seguinte: observe o número apresentado no quadro abaixo. Raiz menos raiz quadrada de 7 sobre 2. Quanto que dá isso daí? Quanto que dá menos raiz quadrada de 7 sobre 2? Vamos entender como é que a gente faz isso daí, ó. Vou tirar um minutinho para pegar uma outra folha aqui, ó. Você tem que saber que raiz quadrada a gente calcula assim, ó. Raiz quadrada de 7. Você tem que saber que a raiz quadrada de 7 está entre a raiz quadrada de 4. Por que 4, professor? Porque a raiz quadrada de 4 é exata, é 2. E raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3. Se você for olhar, daqui para cá, tem 3 números. Daqui para cá, está faltando 2 números. Ou seja, a raiz quadrada de 7 está mais próximo do 9, da raiz quadrada do 9, do que a raiz quadrada de 4. Pouca coisa, está quase na metade. Se está quase na metade, eu vou pôr 2,6. Olha o que... Lembre que raiz quadrada são 2 números que multiplicados chega perto ou dá um número que você quer.
que nesse caso é o 7. 6 vezes 6, 36, 12, 15, 12, vai 1, 4, 5, 7, 5, 6, duas casas decimais. Se você tentar o 2,7, eu não vou tentar aqui, porque senão eu sei que vai passar. Vai dar mais que 7. Não pode passar, tem que faltar. Então vejam bem, raiz quadrada de 7 é um pouquinho mais. É aproximadamente 2,6. Um pouco mais. 6 é um número irracional. Vai dar um pouquinho mais. Dividido por 2. Que vai dar um pouquinho mais que 1,3. 1,3, 2, um pouquinho mais. A minha pergunta é, e a pergunta aqui na prova ele perguntou também. Esse número, menos raiz quadrada de 7 sobre 2, está aonde? Então, você vai fazer a reta. Lembrando, para a esquerda, os negativos. Então, a raiz quadrada de menos 7 sobre 2 dá menos 1,3. 1,3 está aqui, meus queridos, ó. Por aqui, ó. Ou seja, está entre o menos 2 e o menos 1. Eu poderia ser mais exato ainda. Eu poderia pegar e falar assim, olha, aqui está um pouco, lembra que é um pouco mais de 1,3. 1,3, 2 e por aí vai. Vamos pegar aqui 1 menos 1,3 e menos 1,4. Menos 1,3, 2, vai estar aqui, ó. Ou seja, eu posso ser mais exato ainda. A raiz quadrada de menos 7 sobre 2 pode estar entre menos 4 e menos 3. Lembrando que aqui não é 3 exato. Pode fazer essa conta na sua calculadora. Raiz quadrada de 7 vai dar aproximadamente menos 2, 6, 4 e por aí vai. Tá bom? Bom, o exercício 2, ele deu lá um gráfico e ele pergunta o seguinte: qual é o resultado deste gráfico? Todo gráfico ele tem um resultado. Esse resultado, que é dado por duas equações, aqui tem uma equação, essa reta, aqui tem outra equação, essa reta. Todo o gráfico que tem aí duas retas e que se encontra num ponto, esse ponto a gente chama, que eu vou chamar de P, é o ponto de intersecção. É o resultado do encontro dessas duas retas, que são dadas por duas equações. Então, lá na prova, ele vai perguntar para você, olha, qual é o ponto de encontro, qual é o resultado deste gráfico? É o ponto de encontro aqui, que no meu caso aqui está entre o x, primeiro o x, está entre o menos 2 e o menos 1. Eu poderia colocar aqui menos 1,5. Primeiro o x, reta x. Depois o y, reta y. Ordem para ordenado. E o y, 3. Esse seria o meu ponto P. Menos 1,5 e 3. Que é o meu ponto de encontro das retas. Vamos lá. Outro. Teorema de Tales. Teorema de Tales. Como que eu faço o Teorema de Tales, meus queridos? Teorema de Tales eu vou primeiro ler com muita atenção. 3 terrenos têm frente para a rua A, para a rua B.
As divisas são perpendiculares. O que é isso? Formam ângulos de 90 graus. Correto? E aí ele fala o seguinte: qual o valor de x, y e z, sabendo que essa rua para o lado B, tudo aqui vale 180. Tá certo? Então, você vai fazer a proporção. 40 está para x. Olha lá, ó, daqui para lá, ó. Correto? Quanto que vale tudo isso aqui, ó? Aqui é 40, aqui é 30, e o outro, eu escrevi bem em cima, 20. E aqui 20, aqui é 40, deixa eu arrumar aqui, só um minuto. Aqui é 40, aqui é 30 e aqui é 20. Então, 40 está para x, quanto que vale tudo aqui? Ah, professor, tudo aqui vale 90. Por que você está pegando tudo aqui, professor? Porque ele pegou tudo lá em cima. Esse pedacinho é proporcional a este pedacinho. Tudo isso é proporcional a tudo isso. Então, correto? E aí você vai multiplicar em x... 90 vezes x, 40 vezes 180, 7, 2, que vai ficar, o 90 está multiplicando, corta um zero, certo? Que vai dar 80. Vejam, aqui esse lado deu 80, tá certo? Muito bem. Se você vai fazer a mesma coisa com os outros, eu não vou ficar fazendo aqui, que senão nós vamos perder tempo. 30 está para y, 90 está para 180. Você vai achar o valor de y. Depois, 20 está para z, 90, que é 90 primeiro, está para 180. Aí você vai encontrar o valor de x, y e z. Vamos lá. O próximo. Olha só o próximo aqui. Ah, não, tem mais um aqui nessa folha ainda. Pega aí. Olha lá. A representação decimal de 30 sobre 40. Que é isso? Representação decimal. Ele quer um número decimal. Você vai dividir 30 por 40. Como que eu faço, professor? Você pode ou dividir direto, ou cancela o zero. Ficou 3 dividido por 4. Que número que vezes 4 chega perto do 3? 0. 0 vezes 4 dá 0. Abaixo dá 3 menos 0 dá 3. Depois do zero aqui, eu já expliquei isso em vídeo. Depois do 3 tem 0. 0. Abaixa o 0, coloca a vírgula. 7 vezes 4, 28. Que sobra 2. Depois ainda continua 0. Quanto 0? Quanto você precisar. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, esse número, essa fração, em decimal, é 0,75. Volto já já com outra parte.